Agora vamos continuar com uma palestra apresentada por Rogério Reis. Você está pronto, Rogério? Sim, sim. Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho a respeito do Rogério. Ele mora no Portugal. O título da sua apresentação é Espiritualidade Renascentista Espanhola e os Sete Círculos. Rogério Reis da Silva é brasileiro, morando há quase 14 anos em Portugal, onde exerce a profissão de Safety Architect Engineer para os carros da BMW. Casado com uma também brasileira, há 34 anos, tem 4 filhas. Depois de formado em Ciências da Computação na USP, em São Paulo, em 1978, cursou Filosofia e Teologia Católica por outros 6 anos. Foi ordenado presbítero e assim trabalhou por mais 3 anos. Ao estar certo de que aquilo não era para ele, saiu e constituiu uma família. Descobriu o livro de Urântia no ano 2000, depois de uma última e grande decepção na Igreja Católica. Teve a oportunidade de servir como segundo presidente da Urântia Associação do Brasil. Depois criou e mantém um sistema informático para ajudar nas traduções do livro, onde foram feitas as revisões do francês e do espanhol, como a do português ainda em curso. Em breve, ele liberará, como open source, uma edição bilíngue do livro adaptada para estudos, não somente leitura. Então, Rogério, a palestra é sua. Pode começar. Muito obrigada. Ok, vamos lá. Primeiro passo, compartilhar isso aqui. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aí por esta oportunidade. Eu achei algo muito interessante poder apresentar, porque eu descobri esse estudo, digamos assim, esse autor, ou algo que alguém na Igreja Católica é chamado de um santo, antigo, há muito tempo, tinha lá uns 25 anos, realmente bastante tempo para mim. E eu comprei os livros na época dele, de alguns outros da mesma época, mas eu nunca cheguei a ler, eu achava aquilo lá um pouco difícil naquela época. E então eu guardei os livros, acabei perdendo com essas muitas mudanças de casa, mas hoje em dia pude recomprar tudo em edição eletrônica, é muito mais fácil, eu tenho tudo aqui comigo e sem pesar nada. Na volta à leitura, eu achei que era possível fazer uma correlação entre o que este João da Cruz apresenta e os 7 círculos psíquicos. E é exatamente essa a minha intenção agora nessa apresentação, tentar mostrar que existe uma possibilidade de relação entre essas duas coisas. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o valor da experiência. Eu acho que se nós pensarmos assim, em termos um tanto quanto fantasiosos ou hipotéticos, eu acho que quando Deus, o Pai, estavam lá os 3 da Trindade, eles olharam, viram-se apenas os 3 e só os 3, eles devem ter pensado uma coisa assim, isso é tudo em tom bem de fantasia. Eles devem ter pensado, nós podemos fazer tudo, menos uma coisa que nós não podemos fazer é ter experiência, fazer experiência, porque pela nossa sabedoria infinita, nunca erramos, sempre escolhemos o certo. Então, provavelmente, esta e muitas outras, mas esta é a que eu destaco agora, foi uma das razões pelas quais o Deus Pai resolveu criar o universo, porque assim ele criaria pessoas que seriam capazes de fazer experiência. E depois ele também deve ter percebido, e muito bem, que essas experiências poderiam ser acumuladas, e acumuladas por muitas pessoas, e até a um tal ponto que essas experiências poderiam ser acumuladas para criar um Deus finito, mas um Deus da experiência, que nós o conhecemos mais por Deus o Supremo. E ele tem a imensa capacidade de juntar as experiências de todas as pessoas
de todos os universos, de todos os mundos aí, e provavelmente, não sabemos ainda, mas provavelmente também dos universos vindouros, alguma coisa ele vai guardar. Então ele tem mesmo uma capacidade muito grande de crescimento, embora seja sempre finito. E também os nossos irmãos futuros de Avona, quando nós estivermos por lá, sabemos pelo livro de Urântia que eles vão estar muito interessados em compartilhar essas experiências que nós carregamos aqui deste mundo e o demais possamos ter feito nos outros mundos até chegarmos a Avona, que eu espero, sinceramente, que nós cheguemos lá. Bom, então, por experiência, convém destacar, em primeiro lugar, isso aqui. Então, que nenhuma experiência que vale a pena acontece em vão. Parece que está relacionado com um dos principais objetivos de todo o universo, que é que façamos essas experiências e que vivamos num mundo onde as experiências sejam possíveis. E, de fato, sabemos que isto é assim, que isto acontece. Então, que as experiências jamais nos assustem, pelo contrário, nos animem. Então, qualquer que seja a experiência, ela é sempre bem-vinda. Eu coloquei um quadrinho aí para lembrar disso, mas já falei que todas essas experiências serão guardadas pelo Supremo e pelos habitantes de Avona. Então, vejam que serão feitas por nós, mas serão compartilhadas por seres bastante elevados e que precisam delas, porque eles não as podem fazer de outra maneira, a não ser através de cada um de nós. Outra coisa eu acho importante colocar essa frase aqui, porque Jesus Cristo fala, uma certa hora, para que as pessoas parem de citar profetas antigos e parem de viver à base de coisas antigas. Mas ele emenda logo em seguida, na mesma frase, está citado aí embaixo, onde está isso no livro de Urântia, que citar os profetas e louvar heróis antigos pode ser feito, que é o que eu vou fazer hoje, citar profetas, heróis antigos, mas sem sacrificar o contato divino. Se ficamos atentos a esse aspecto de manter o contato com o ajustador, o contato divino, então a citação de coisas antigas não é em vão, não é perdida jamais. Porque nenhum significado que tenha um valor real um dia desaparece. A pessoa que experimentou, nós sabemos disso, a pessoa que fez as experiências pode desaparecer, mas a experiência, o significado de valor que ela conseguiu colocar naquela experiência, esse não perece jamais. A alma é recolhida pelo Supremo, pelo ajustador e, de uma certa maneira, pelo Supremo, e aquela experiência não se perde. Eu até, quando eu percebi esse conceito no livro de Urântia, eu entendi uma frase que eu via na Bíblia e que me achava assim misteriosa e terrível e não conseguia entender. Quando lá Jesus, acho que Jesus diz no Novo Testamento, quer dizer, na Bíblia católica, que aquele que ao que não tem será ao que tem será dado e ao que não tem, mesmo que pensa ter, será tirado. É assim que está escrito na Bíblia. Então, no início, a interpretação mais comum é que isso seja em relação a dinheiros e valores, mas eu acho que a melhor interpretação que se pode dar a isso é de que Jesus esteja falando da alma. Aquele que não tem, já perdeu o que tem, o pouco que tem, ainda é levado embora porque fica com o ajustador, a alma que ele desenvolveu e que ele não vai mais usar porque desistiu da caminhada. Mas ao que tem, ainda mais será dado, ainda mais será juntado. Para mim, com certeza, Jesus ali falava mais da alma do que de bens materiais. Uma experiência que nós, humanos, estamos vivendo nesses dias é esta desse vulcão que está, pelo menos para nós aqui em Portugal, a notícia é constante, está quase todos os dias no noticiário, e nós vimos que muitas pessoas perderam praticamente tudo. Eles tinham lá uma boa vida e aquilo está tudo em colapso. Então, o objetivo de nós conseguirmos fazer boas experiências e de conseguirmos atravessar os 7 círculos seria esse, que é essa frase que vem de Jesus e vem do livro de Urântia, já não mais dos evangelhos. Para um crente do reino que conhece Deus, que importa se todas as coisas terrenas entrarem em colapso.
Então, é mesmo uma coisa forte e uma coisa da qual eu penso bastante. Bom, está no livro Durante também. Então, começo pelos 7 círculos. Os círculos, acho que todos os leitores do livro Durante conhecem, são 7, e nós entramos pelo 7º e vamos avançando progressivamente até o primeiro. Então, não é, a numeração aparece aqui ao contrário. Então, eu coloquei aqui algumas características desses círculos, a fim de que nós nos lembremos delas e que fazer um resumo para que o assunto não fique simplesmente citado, mas fique um pouco mais forte em nossas memórias. O primeiro dele, o aspecto mais importante que eu acho, é que o tempo todo, nessa caminhada dos círculos, o ajustador se faz presente. Passo a passo, vitória a vitória, tijolo a tijolo que colocamos na alma, o ajustador vai se fazendo presente e vai fazendo com que aquilo ali seja de fato efetivo. E tem que ser, porque tudo aquilo que vai para a alma depende essencialmente de que ele participe dessa construção. Nós só temos que querer, temos que aceitar, temos que usar a nossa vontade. Ele faz o resto. Sabemos disso. Esses círculos, eles não são algo puramente intelectual, nem também puramente moroncial. Ou seja, não é apenas algo da mente, e também não é algo exclusivamente da alma, que seria a nossa contraparte moroncial, que já temos aqui desde que ela começou a ser desenvolvida, provavelmente no início do sétimo círculo. Os círculos estão mais para uma coisa que está religada ao status da personalidade. Quanto que a personalidade, que a pessoa recebe uma personalidade em algum momento antes de entrar no sétimo ciclo, porque provavelmente ela precisa dela desde o início, sabemos lá se desde a concepção, desde o nascimento, o momento exato o livro não define, mas nós sabemos que a personalidade é fundamental, o ser humano precisa ter essa personalidade. Então, o status dessa personalidade é uma coisa que liga muito mais ao conceito de em que círculo estamos. Outra coisa é o alcance mental, a capacidade que a nossa alma tem, a nossa mente tem de atingir verdades. Claro que nós recebemos ajuda do Espírito da Verdade, dos Espíritos ajudantes da mente, mas tudo aquilo vai construindo uma mente, vai melhorando a mente, vai melhorando a capacidade que nós temos de usar aquela mente que recebemos como um dom do Espírito, da mente universal, e esse alcance que nós temos é uma das medidas para se avaliar em que círculo estamos. Como é difícil para nós avaliarmos isso, fica difícil avaliar em que círculo estamos. Outro elemento é o do crescimento da alma. Então, é o status da personalidade, o alcance que a mente dessa pessoa tem e quanto a alma já cresceu, é que vai definir em que círculo a pessoa está. Portanto, 3 coisas muito difíceis de nós avaliarmos. Mas há ainda um quarto ponto, o mais importante, e de certa maneira um pouco mais sensível para nós. Pelo menos eu penso muito nisso. E esse quarto ponto estaria mais para a sintonização com o ajustador. À medida que essa sintonia com o ajustador cresce, com toda certeza estamos fazendo um avanço nesses círculos, porque essa, digamos assim, é a parte mais sensível de todas, a parte em que nós podemos perceber com mais facilidade na vida. Bom, entramos pelo sétimo ciclo. Então, deixe-me falar rapidamente um pouco desse sétimo ciclo, lembrando o que é que está em volta dele. O sétimo ciclo, ele depende, ou melhor, começa a capacidade do ser humano de fazer as suas escolhas pessoais. Naquele momento, a personalidade já o levou a essa capacidade, já desenvolveu essa capacidade. Então, a decisão individual já é possível, né? E a pessoa faz essas escolhas e toma essas decisões já com responsabilidade moral. Ou seja, responde sim ou não, é culpado ou inocente, o culpado, em qualquer maneira, daquilo que ele fez, seja para o bem ou para o mal. E
esse indivíduo que entrou no sétimo ciclo, ele já tem a capacidade de atingir uma individualidade espiritual. Não quer dizer que ele já tenha atingido, mas ele já é potencialmente habilitado para chegar a essa capacidade. Outra característica, no sétimo ciclo começa a verdadeira função da personalidade humana. Ela já estava com ele, mas ainda não exercia a sua total funcionalidade, a sua total capacidade. No sétimo ciclo, a partir da entrada no sétimo ciclo, isto começa a acontecer. Acredita-se que seja o sétimo ciclo, eu vou dizer isso mais tarde, mas é na época da chegada do ajustador. Os 7 ajudantes da mente que vinham trabalhando para tentar se unificar até essa época, já nesse momento eles se encontram unificados e conseguem trabalhar juntos sobre a coordenação do espírito da sabedoria. Então já não são coisas esparsas e atitudes isoladas dentro do ser humano, mas eles trabalham juntos para produzir essa mente. É o momento, o sétimo ciclo, da ação do espírito da verdade. O Espírito da Verdade já estava por ali, mas ele tinha imensa dificuldade para agir. No momento da entrada do sétimo círculo, as dificuldades que ele tinha para agir, pelo menos do ponto de vista, digamos, técnico, estão superadas. Ainda vão depender da vontade da pessoa, mas essa é outro assunto. Pelo menos tecnicamente ou fisicamente, o ser humano já tem ali naquele momento a plena capacidade para que o Espírito da Verdade comece a funcionar. E o último aspecto, como eu já disse, acredita-se que seja que a entrada no sétimo ciclo coincida com a chegada do ajustador do pensamento. É bastante provável que sejam mesmo unidas. Eu conheço pessoas que dizem que estão certamente unidas e penso que sim, imagino que deve estar, só que antigamente eu pensava que o sétimo ciclo, a chegada do ajustador se dava sempre ali pelos 6, 7 anos de idade, mas pode ser um pouco antes, pode ser depois, isso depende de cada uma pessoa. Só que a entrada no sétimo ciclo, com toda certeza, a chegada do ajustador só se dá depois que essa pessoa já está no sétimo ciclo, porque ele depende desses outros recursos para poder trabalhar. Bom, não há muitas informações sobre os ciclos, os estágios 6, 5 e 4. Há sobre o terceiro. O que se sabe é que, durante essa evolução do sétimo para o terceiro, os 7 espíritos ajudantes da mente passam a ter uma ação unificada. Eu coloquei aqui só para lembrarmos o que são esses 7 espíritos, esses 7 espíritos ajudantes da mente: intuição, compreensão, coragem, conhecimento, conselho, adoração e sabedoria. Então, eles vão cada vez mais trabalhando numa união e sendo cada vez mais coordenados em sabedoria pelo espírito da sabedoria. Essa é a característica marcante dessa etapa aqui, ou talvez uma das poucas informações que nós temos sobre esses estágios anteriores ao terceiro ciclo. No terceiro ciclo, a pessoa que chega ao terceiro ciclo recebe um guardião pessoal. Esse guardião pessoal, nos ciclos anteriores, a pessoa compartilhava esse guardião com outros, com outro 10, 100 ou até 1000, dependendo do nível em que estava. Mas no terceiro ciclo, um casal de serafins, na verdade, 2 anjos serafins, passam a tomar conta da pessoa. Provavelmente um dia sim, dia não, um descansa e o outro trabalha. E vão se invertendo nessa atividade. Uma coisa que o livro fala é que a entrada no terceiro ciclo ela é marcada por uma decisão suprema da pessoa de se tornar semelhante a Deus. Não é ainda a decisão da fusão. É apenas uma decisão de que eu quero seguir em frente. E eu gosto muito dessa ideia de ser semelhante a Deus e quero seguir em frente com essa ideia. Quero seguir em frente com esse objetivo. Isso parece ser uma das características do terceiro ciclo e que provavelmente muitos de nós, talvez até todos os leitores do Livro do Oriente já tenham tomado, pelo menos com certeza muitos deles. Outra característica do terceiro ciclo é que se alguém já chegou a ele, ele pode, quando passar pela morte,
e quando chegar ao mundo das mansões, ser reconstituído ou ser ressuscitado já ao terceiro dia. Isso é possível, não é garantido, mas é possível para quem já chegou ao terceiro ciclo. E ao primeiro, o último, temos mais algumas características para lembrar. Primeiro é que é o ciclo de maior aproximação com o ajustador. Nesse ponto, a pessoa está quase que ouvindo a voz do ajustador, ou pelo menos, com toda certeza, sendo bastante guiado por ele. Nesse ponto, a fusão ainda não é garantida. Ainda há aquela decisão suprema de que nunca mais fazer outra coisa que não seja da vontade de Deus. Essa pode não ter sido ainda realizada, ela depende de mais coisas e não só da chegada no primeiro ciclo. Mas chegar ao primeiro ciclo é sine qua non, tem que ter isso para conseguir chegar à fusão. E a chegada no primeiro ciclo denota uma certa maturidade do ser mortal. Não é a maturidade definitiva, ainda há muito que progredir, ainda há mais 7 mundos das mansões para se seguir em frente. No entanto, pelo menos os 7 estágios desse mundo aqui foram passados com um bom resultado final. E a última característica que eu consegui levantar é de que os ajudantes da mente perdem a função nesse momento aí. Acho que eu coloquei de novo aqui, os ajudantes, eles deixam de funcionar porque a mente da pessoa já está de tal maneira evoluída que não há mais necessidade desses espíritos ajudantes da mente. O livro não diz nada quanto ao espírito da verdade, eu penso que esse ainda continua agindo, porque nós continuamos a ter uma mente material. Mas, pelo menos, a nossa mente já chegou a um estágio, a um determinado alcance, que já dispensa a ajuda desses ajudantes, que até esse momento foram extremamente importantes. Então, o que é que faz essa alma crescer, ou o que é que faz a pessoa avançar nesses ciclos? São essas 3 coisas, né? As decisões intelectuais, as escolhas morais que ela vai fazendo, e o desenvolvimento espiritual. E eu coloquei a imagem de um tijolo exatamente para lembrar que cada uma dessas coisas, cada decisão intelectual, cada escolha moral, cada desenvolvimento espiritual, eles são, na verdade, um tijolo que a pessoa coloca na alma, joga lá para dentro, né? e a alma pode crescer. E essas decisões, elas são feitas de 2 formas diferentes, pelo menos assim, a grosso modo. Em crises, quando a pessoa está numa grande crise, ela toma uma decisão repentina e decisiva, então cria um tijolo para essa alma. Ou outra coisa é quando ela repete frequentemente essas decisões, essas escolhas ou esse desenvolvimento. Então, há pessoas que não são muito chegadas a entrar em crises. E para essas pessoas, então, o outro remédio é repetir constantemente a decisão, até que chega uma hora, ela é mais do que um hábito, ela é mesmo parte integrante da alma da pessoa. Ou seja, elas vão lá para dentro daquela estrutura que é a alma, não sei como é que aquilo lá funciona, mas elas, uma vez estando lá dentro, fazem parte, engrandecem a alma em quantidade e muito provavelmente também em qualidade. A quantidade é a quantidade de decisões, escolhas e desenvolvimentos que a pessoa fez. A qualidade é o quanto consciente da vida, do potencial de paraíso que essa pessoa está. Cada um de nós tem um potencial enorme para um dia chegar no paraíso, mas isso é só um potencial, ainda tem muita coisa que ser transformada em ato, como diz a tradução do livro Durante em português, em facto, né? Em coisas factuais. Mas é um potencial, ou seja, é algo que podemos chegar lá. E quanto mais nós vamos tomando consciência disso, mais qualidade a nossa alma tem para evoluir. E o que o ajustador faz com mais facilidade e o que ele vai ganhando de mais facilidade durante esse avanço é a capacidade de colocar dentro da nossa alma ilustrações do destino. E o destino pode, dessa maneira, crescer, e bastante até, porque
passa a fazer parte da nossa alma, passa a ser algo que nós temos lá dentro de nós como uma coisa que realmente é nossa. Ele ilustrou aquele destino, algo da vida futura, passou uma ideia de algo que vai acontecer conosco, algo que vamos receber, ou que vamos ter, ou que vamos fazer mais tarde, e isto foi aceito. Nós aceitamos, nós gostamos dessa ideia, nós permitimos que aquilo fizesse parte da nossa mente. Então, são essas as ilustrações do destino que o ajustador ganha facilidade, com o avanço nos círculos, de colocar dentro das nossas mentes e que são, assim, extremamente importantes, porque estão diretamente ligadas com a qualidade da nossa alma. Bom, esses são os círculos. Essa foi o resumo dos círculos. Até agora tem o assunto que me interessa, que me propus a fazer, que é a ideia da noite escura de São João da Cruz. Ele escreve um livro chamado A Noite Escura, mas no final disso aqui eu coloco o nome. Nesse livro, ele coloca coisas, essa frase aqui está praticamente no início do livro. Ele diz assim: entram nesta noite escura as almas que Deus vai tirando do estado de principiantes e começa a colocá-las no estado de proficientes, para os levar ao estado de união da alma com Deus. Essa frase está logo no início e é a explicação que ele dá. Ou seja, eu não sei a que círculo ele se refere, não, eu acho que não dá para descobrir isso, mas qualquer que seja o círculo psíquico onde nós estejamos, passar para o seguinte, para passarmos para o seguinte, eu penso seriamente que as informações que esse João da Cruz passa nesse livro, elas são experiências muito úteis para nos ajudar nesses saltos de um para o outro. Não interessa de qual para qual, isso não dá para saber. Por quê? Bem, deixa eu só ver, aqui tem a palavra principiantes e proficientes, que são dois termos um pouco estranhos aos leitores do livro Durante, mas ele quer dizer o seguinte com isso. Principiantes são as pessoas que apenas meditam no caminho espiritual. Pensam, você pega um texto, você pensa naquilo, você consegue caminhar na rua pensando naquele texto, você consegue na sua casa, às vezes está ali vendo televisão, se distrai, se lembra daquela ideia, você medita, você pensa naquele assunto, mas você para aí. Né? Você faz isso muito bem, mas para aí. E proficientes, o que são os proficientes? Os proficientes, no sentido que São João da Cruz coloca, é de contemplativos ou futuros adoradores. Ou seja, são pessoas que são chamadas a entrar nessa ideia de adoração. E então, para entrar nessa ideia de adoração, é preciso dar um salto e além de simplesmente meditar nas belas coisas divinas. Desculpe se de vez em quando eu chamo João da Cruz de São João da Cruz, mas como a Dini disse no começo, eu tenho uma forte formação católica e eu gosto de chamar São João de São João, não só de João da Cruz. E Santa Teresa d'Ávila, que é da mesma época também de santa, e não simplesmente de Teresa d'Ávila. Bem, agora, uma das coisas que eu proponho a todos os que queiram ler esses livros é que consigam fazer uma mudança dos conceitos em que ele apresenta para os conceitos que nós entendemos no livro Durante. Então eu peguei aquela mesma frase e mudei agora para conceitos mais próximos de nós que somos leitores do livro Durante. Então a frase ficaria assim: entram nesta noite escura as pessoas que o ajustador vai avançando nos círculos e começa a aproximá-los da adoração. Aproximá-las, seria, errei aqui na tradução. E começa a aproximá-las da adoração para as levar ao estado de união de vontade com Deus o Pai. Então, João da Cruz viveu 400 anos antes de nós, até um pouco mais. E eu não conhecia, óbvio, o livro Durante, mas se tivesse conhecido, provavelmente teria escrito dessa forma que eu coloquei aí. Acho muito mais interessante. Ele trata das imperfeições dos principiantes, ou seja, aqueles que ainda estão só na fase da meditação. Esses principiantes têm muitas imperfeições. E uma dessas imperfeições, a primeira delas, que ele caracteriza logo para justificar a exposição da ideia de noite, é essa: de que essas pessoas movem-se muito pelo prazer
e pela busca da verdade, e outros exercícios espirituais. Só pelo prazer. Dá prazer buscar a verdade? Dá. É muito, muito legal ler o livro do Durante e descobrir alguma coisa. Então ele diz que isso é que move a pessoa, e não uma real e sincera vontade de fazer a vontade de Deus. Outra coisa é que o hábito de buscar, ou a prática de insistir e tentar fazer a vontade de Deus, ainda é muito fraco, né, nesses seres. Pode se desaparecer por qualquer acidente de maneira muito, muito simples. E a consequência, é esse último aqui, é que facilmente se desviam do objetivo. E olha, isso nós vemos, quem acompanha o livro Durante, ou quem acompanha a Igreja Católica, ou quem acompanha qualquer religião, vê que muitas pessoas entram e depois desistem, né? Até tem lá aquela, bom, nem compensa citar agora, mas tem aquela do caminho, saiu o semeador a semear pelo caminho, e foi derrubando as sementes, e são vários os tipos de pessoas que ouvem. E a maior parte deles, Jesus coloca como aqueles que se desviam do caminho por um motivo ou por outro. Bom, ele vai falar dos 7 vícios capitais. Os 7 vícios capitais são sinais de imperfeições. Então eu vou tentar mostrá-los o mais rapidamente possível. Os vícios capitais, avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e soberba. Soberba é a palavra talvez mais estranha. Eu, pelo menos quando ouvi pela primeira vez, nunca tinha ouvido antes. Isso foi lá pelos 25 anos. Soberba é o orgulho, a vaidade pessoal. Luxúria são mais os pecados relacionados ao sexo. O resto nós conhecemos muito bem, é muito fácil, nem preciso dizer muita coisa sobre isso. Sobre a avareza espiritual, o que é olha, um detalhe interessante. Porque a avareza é a avareza. Por que é chamada de espiritual? Porque ocorre no espírito? Porque ocorre na alma? Não, não é isso. Ela é chamada de espiritual porque tem uma origem em coisas espirituais. A pessoa faz uma experiência espiritual e, a partir dali, toma uma atitude de avareza. Então, a origem não é a origem causa. A causa é a nossa vontade. Nós somos culpados por aquilo. Mas foi por termos feito uma experiência espiritual que tomamos depois uma atitude de avareza. Para todos esses outros aqui que ele chama de não sei o que lá, gula, ira espiritual, etc., o motivo é o mesmo. O que caracteriza a avareza espiritual? As pessoas que passam por esse defeito não se contentam com o que já têm. Essa é a característica principal. Queixam-se porque não conseguem o que querem da oração. Olha, isso é muito comum de ver nas pessoas. Rezam, não conseguem e começam a ficar irritadas e vão para o pecado da ira também. Mas começa aqui na avareza, não consegue aquilo que queria. Querem ter cópia de tudo. Essa é uma frase que vem de João da Cruz, mas vale muito para nós até hoje. E hoje, como é fácil copiar, por causa dos meios eletrônicos, então vale ainda muito mais. Mas a frase vem dele. Apesar de um livro ser uma coisa muito difícil de ter naquela época, as pessoas que eram caracterizadas pela avareza espiritual faziam muito desse tipo de coisa. E uma última característica apenas para identificar o que é isso. Essas pessoas gastam muito tempo a buscar conhecimentos e muito pouco tempo a pôr em prática. A gula, ou prazer espiritual, é um gosto pela devoção sensível. Né? Quer sentir, quer perceber. E a gula gera uma busca obcecada. A pessoa quer sempre estar sentindo aquele prazer que um dia sentiu em descobrir uma verdade, em participar de uma reunião, em estar junto com um grupo que era espiritualizado. Então, ela quer sempre aquilo e só aquilo. Então ela fica sempre buscando isso num lugar, no outro. Muitas vezes a pessoa até muda de religião, porque já não tem mais nada aqui, eu vou naquela outra religião e vou ver se eu consigo lá o mesmo gosto que eu tinha quando eu estava nessa anterior, ou no começo, quando estava aprendendo. Isso acontece com todos nós, com certeza. E a característica também da gula espiritual é que, se ele não acha aquilo que procura, pensa que foi abandonado por Deus. Ou pelo menos que foi abandonado pela igreja, pela fonte de informação que ele tinha naquela época. Outra coisa, um alerta importante que eu quero fazer aqui. Essa foi uma das coisas mais importantes que eu li no livro Durante, para mim, pelo menos. Jesus é que dá essa explicação. Que não tentar superar um desejo tentador
por um outro supostamente superior, somente com as forças humanas. E, olha, eu digo isso porque quando eu tomei contato com essas coisas de São João da Cruz, lá pelos 25 anos, era um grupo que propunha uma série de metodologias e novos hábitos para que a gente colocasse no lugar desses hábitos passados. E não deu certo com ninguém, nenhum do grupo. Eram mais de 40 pessoas, ninguém conseguiu, e eu sei disso porque eu já conheço essas pessoas há mais de 40 anos, e eu sei que hoje em dia todos eles, de um modo ou de outro, desistiram de tentar superar um hábito ruim, desses que eu tenho falando agora, dos vícios capitais, por um outro maior. Não dá certo. Tem que ser com a ajuda do ajustador. Bom, a inveja. Deixa eu ir um pouco mais rápido. Eles são tristes com o proveito espiritual dos outros. A pessoa fica triste, vê que um outro está indo bem, espiritualmente falando, fica triste com isso. Ele fica triste com as virtudes alheias. Vê a pessoa mostrando uma característica espiritual desejável, ele se entristece ao invés de se alegrar. Eles não suportam que os outros recebam elogios e tentam estragar esses elogios que são feitos aos outros de alguma maneira, desvalorizando a pessoa que lá está. E desejam serem sempre os preferidos. Então, inveja é um dos mais fáceis de se notar e saber o que está acontecendo com alguém. Outro é a ira. A ira também é muito fácil de perceber. Quando a pessoa perde algo, fica logo mal-humorado. Se encoleriza, fica nervoso, fica irritado muito facilmente. Então, em seguida, se torna intratável. Não dá para falar com essa pessoa. E tem ímpetos de repreensão. É senhor da verdade, está sempre corrigindo os outros, está sempre querendo mudar aquilo que as pessoas falaram, porque brota dessa ira, brota do gosto interno que a pessoa tem desse defeito interno, e então ela tenta sempre fazer uma correção aos demais, aos que estão perto. E ele se zanga muito consigo mesmo ao perceber as suas próprias imperfeições. Isso também é a ira aos outros e a ira a si próprio. Isso é um sinal da ira espiritual, ira de origem espiritual. A luxúria espiritual. A alma procura Deus, a sensualidade procura o gosto material, o gosto das coisas. Esse aqui talvez seja um dos difíceis de entender, mas eu passei um bom tempo tentando entender por que São João da Cruz coloca isso lá no livro dele e de uma maneira bem rápida. Mas uma pessoa que esteja envolvida, imbuída dessa luxúria espiritual, ela tenta um domínio sobre os outros. É muito fácil, nós vemos isso nos animais. Eu tenho aqui em casa um cão e um gato, e é fácil ver quando um está tentando dominar o outro, que eles partem logo para um ataque sexual. Então, o domínio sobre outras pessoas tem uma forte origem nessa luxúria espiritual. E esse bullying, quando se faz bullying com alguma pessoa, seja na comunidade, seja no grupo, seja na escola, seja em qualquer lugar, o bullying tem uma origem no fundo, né, nessa mesma luxúria espiritual. Eu não sou psicólogo, não quero entrar em muitos detalhes, mas é o que ele diz e é mais ou menos como eu entendo isso até agora. O que causa isso é porque a oração é muito agradável, a doçura da oração provoca a luxúria na pessoa. E essa frase também vem de São João da Cruz, e qualquer coisa que a pessoa recebe, ele recebe à sua própria maneira. Daí o perigo, se a pessoa ainda não mudou esses hábitos, né, então o que ela faz? Quando ela tem um momento forte de oração, ela interpreta aquilo do jeito dela, do jeito em que ela pode receber aquilo. Lembrem-se, isso aparece no livro de Urântia, que há sempre uma luta entre o espiritual e o material na nossa vida, e nós vamos sempre estar com essa luta. Essa luta nunca se encerra nessa vida aqui. Isso é uma observação importante. Outra coisa a última que faltam duas ainda, a preguiça espiritual. A preguiça espiritual é caracterizada por isso. Os meus planos, a pessoa pensa assim, né, que os meus planos têm que ser os planos de Deus. Outra coisa é que se esses planos não coincidem com a vontade de Deus, que ele vai percebendo aos poucos, ele desiste da vontade de Deus. Ele volta a insistir nos próprios planos pessoais. Por quê?
Bom, na verdade, o que acontece depois? Ele é atacado por um forte tédio, por uma forte tristeza e até por uma repugnância pessoal, porque ele insiste em fazer as coisas do jeito que ele queria. A consequência é imediata, a pessoa desaparece, abandona tudo. Há uma fuga ou até um abandono da vida espiritual por ter feito isso. O último deles, a soberba, a maior de todas, digamos assim, né? Lá Jesus mostra, caracteriza isso quando ele põe uma parábola do fariseu e do publicano rezando dentro de uma igreja. E o publicano, ou aquele que está imbuído de soberba, gosta muito de pensar que ele faz grandes coisas por Deus, né? Que ele é cheio de ideias, que ele tem muita coisa para fazer, que ele gosta que percebam a devoção dele, que notem que ele é uma pessoa altamente devota, e ele também quer que ele se coloca sempre como professor, está sempre ensinando, nunca aprendendo. E lembre-se que Jesus fala muito claro isso no livro Durante, que o verdadeiro buscador da verdade, ele é um eterno aprendiz, está sempre aprendendo, não se coloca tanto como professor. Ensina quando for o caso, mas na maioria das vezes se coloca como alguém que aprende. Nós certamente temos muito, muito mais para aprender do que aquilo que nós sabemos, então isso é totalmente lógico. Eu sou mais um aprendiz do que um professor. E a consequência é mostrar uma pseudo-espiritualidade externa. Externamente, a pessoa parece um santo, se comporta como um santo, se comporta como alguém de alta espiritualidade. Mas, na verdade, a origem disso é uma forte soberba espiritual que atrapalha exatamente a pior coisa que poderia acontecer na vida dele, o contato com o ajustador. Bom, as noites escuras, elas são duas, sentidos e alma. Eu nem pretendo falar da noite escura da alma, porque essa realmente não está ao meu alcance, pelo menos ainda. Espero um dia poder conseguir entendê-la. Nem daria tempo hoje. O objetivo dessas noites é escapar desses males, né? O ajustador é que coloca a pessoa nessas noites, e elas são necessárias. Se a pessoa quer avançar no ciclo, ele coloca como necessárias, coisas que a pessoa tem que passar por ela. Como que essas noites são? A noite dos sentidos é uma purificação sensitiva, é muito comum e acontece a muitas pessoas. A primeira noite, a noite dos sentidos. E o que a consequência dessa purificação sensitiva qual é? É adquirir o hábito de fazer a vontade de Deus. Isso o livro de Dante define, num certo lugar, que a vontade de Deus é nada mais, nada menos do que o hábito de Deus. Ele sempre faz as coisas daquele jeito. Então, para nós adquirirmos o hábito de fazer a vontade de Deus, é mesmo nos tornarmos bem mais conformes à vontade de Deus e ao que o ajustador coloca para nós. A noite da alma, da qual eu não falo hoje, é um processo de aprimoramento dos adiantados. Provavelmente os passos mandatórios, obrigatórios, para que a pessoa entre na adoração. Bom, assim, adiantados já são aqueles que estão próximos ou até já participam da adoração ou contemplação. Quem necessita dessa primeira noite? Aqueles que ainda muito dependem dos valores divinos, dos valores pouco divinos. Não é? Os valores do mundo, sei lá, dinheiro, alegrias, viagens, bens, carros, etc. Essa pessoa, se quer avançar, precisa entrar em alguma noite desse tipo, para se livrar de certos gostos e inclinação pessoal. No entanto, as pessoas que entram nessa noite não são só aquelas que têm ainda esses gostos, mas são as pessoas que já praticam alguma coisa. Que coisas são essas? Um gosto pela virtude, já tem um gosto por atitudes mais virtuosas, já tem um gosto por meditação, por desapego dos valores do mundo. Como a noite se processa? Ela é um desmamar-se dos sabores e gostos que tanto atrapalham. Funciona dessa maneira. E é um processo de adquirir o hábito de seguir a vontade de Deus. Durante todo o tempo, a noite se passa dessa maneira. E passivamente. Nós não somos muito ativos nessa época, não, porque é um momento em que deixamos o ajustador agir. Como saber se a pessoa está mesmo numa noite dos sentidos? Se ela vem do ajustador, ela é um processo, como eu já disse.
No entanto, uma pessoa pode ter muitos dos efeitos da noite dos sentidos causado por ele mesmo. E por que ele causa isso? Por causa de erros e faltas que ele possa cometer na vida dele. E isso tem alguns sinais, uns sinais indicadores do processo. Esses sinais podem ser a falta de gosto nas coisas divinas e também nas criadas. Né? A pessoa vai perdendo o gosto por as coisas que vêm do ajustador. Porque o ajustador quer que ele haja não pelo gosto sensível, mas por motivação superior. Então, o gosto tem que ir diminuindo. E isso é uma característica dessa noite, dessa primeira etapa. Só que isso acontece com uma lembrança constante, contínua, intermitente de Deus. A pessoa nunca perde Deus da sua lembrança, do seu pensamento diário. Perde o gosto das coisas, mas não perde a lembrança de Deus. E é muito difícil para a pessoa, nesse tempo, meditar e falar, discorrer com muito entendimento das coisas. Parece que a mente fica atrapalhada, embaralhada, não consegue mais compreender aquilo que antes não entendia com tanta facilidade. Não nos assustemos com isso. Né? O que é que significa isso? São só que as comunicações divinas perdem um pouco da parte sensível. Perdem aquela capacidade, a pessoa perde a capacidade de falar sobre coisas espirituais, porque é uma noite que invade muito a mente da pessoa. Bom, como proceder nesses casos? Alguns cuidados apenas. A pessoa fica com receio de ter errado o caminho, fica com a impressão de ter sido abandonado por Deus, se sente incompreendido, e é preciso muita paciência para atravessar esses momentos. Né? Porque, por que é preciso muita paciência? Porque quando ele tenta agir como antes, da maneira como agia antes, ele sente muito desgosto. Não dá mais para voltar atrás, agir como se agia antes. E, no entanto, ficar naquela posição também está muito desagradável. Portanto, tem que ter paciência para conseguir. E uma coisa que, embora a pessoa esteja mergulhada numa noite terrível, São João chama de terrível várias vezes, na verdade eu acho que não é tanto assim, porque a pessoa tem a companhia do ajustador. Ou seja, há um imenso dia nessa noite. E eu até achei que consegui achar uma imagem que caracteriza isso. Uma noite em cima e um dia radioso e brilhante embaixo. Proveitos pessoais. A pessoa ganha muito com isso. Na luxúria se liberta das impurezas. Na avareza, o que acontece? Ele muda a devoção, o destino da devoção e vai saindo da avareza. Na gula, as paixões perdem força. Qualquer que seja a gula de que ele era vítima, são causadas por paixões que vão desaparecendo. Ira, inveja, preguiça adquire virtudes contrárias. E a soberba, a pessoa passa a agir pela vontade de Deus. A pessoa é elevada da mera vida dos sentidos à vida espiritual. Passa da meditação à adoração. E isso acontece através de uma infusão secreta, pacífica e amorosa do ajustador. A pessoa ganha muito conhecimento de si mesmo, bastante conhecimento de si mesmo, e tem um temor enorme e um receio de voltar atrás. Essas são características que indicam, né, o proveito pessoal. E principalmente isso, a pessoa passa a ter um desejo ardente de servir a Deus. Essa é a característica final e mais importante. Agora fica uma última etapa, só que já não é uma etapa para mim, tá? É uma etapa para cada um de vocês de pensarem um pouco nisso e incluir aqui a sua própria experiência, né? Qualquer que seja. Então, dê uma olhada na tua vida, me diga. Ao final tem o meu e-mail, se quiserem falar alguma coisa sobre isso, trocar alguma ideia, eu certamente vou gostar muito, embora talvez às vezes demore um pouco para enviar um e-mail de resposta. Mas um pouco que eu falo, alguns dias. Eu costumo responder. Tudo isso que eu falei foi baseado nesses dois livros, né? Um vocês conhecem muito bem, o outro é uma edição recente, de 2018, aí de São Paulo, acho que essa editora Família Católica é de São Paulo, e eu comprei uma edição eletrônica, mas eu acho que tem em papel também, caso alguém se interesse. Então, era isso que eu queria, não sei se ainda há tempo para alguma pergunta, mas
Se não Temos houver... 1 minuto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Então, se alguém quiser, nesse minuto, anota meu e-mail e passa a pergunta por e-mail, talvez seja melhor. Ok. Esse café é para os trabalhadores, para os que mais trabalham nessas coisas aqui, que são os tradutores. Olha, o café é para eles. Perfeito. É. Quem quiser enviar um e-mail para o Rogério, o e-mail dele está na tela. Se você quiser, posso escrever aqui no eu chat. coloco no chat, pode deixar. Perfeito. Eu coloco logo em seguida. Muito obrigada, Rogério. A sua apresentação Obrigado, foi Edmil. ótima, gostei muito, muito. Obrigada. Ok, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Dini. Deus te abençoe.